de Corinthians. Então vamos prestar atenção no que disse aí o Romero. Vamos lá. Romero, o que aconteceu naquela hora do banco de reservas ali? O cara me deu uma porrada aí, mas tá tudo bem. É parte do jogo. Ele tá, olha como tá comemorando, time pequeno. Eu não vou debater com o jogador, né? Sou professor. Não vou falar com o jogador. Ele é um jogador, né? Que gosta de polêmica, que todo mundo fala muito dele, né? De negativo, né? E, pô, eles gostam de ficar chamando a atenção, de provocar e não gosta de ser provocado. Né? Aconteceu ali no banco de reserva que ele foi. A bola já tinha saído muito tempo, depois que ele deu o carrinho, ele fez aquela cenação lá de dar um carrinho no meio dos nossos jogadores. Né? E se alguns jogadores do nosso time fez alguma coisa ali, foi uma reação pela ação que ele teve, né? Então, como eu falei pra ele, se alguém fez alguma coisa com você, foi porque você provocou. Né? Eu falei isso pro Balbuena para falar com ele, que é parceiro dele do mesmo país e tal, a mesma língua. Falei, fala você. E porque não tenho paciência para falar com esse moleque, não. Moleque. Que coisa, hein? Para ser facilmente administrada, como disse o Simon aqui, mas virou uma coisa explosiva. E o Romero disse o quê? Time pequeno? Que eu acho uma infeliz. Feliz, né? O que eu acho um problema, ruim, é a gente tá falando do melhor jogo do campeonato até agora, e a gente tá falando só de picuinha. Só falamos de picuinha até agora. Não. No início nós falamos do jogo. Fez parte do jogo, né, PV? Não, mas todos concordaram que o Santos jogou melhor. A gente fala de arbitragem, a gente fala dessa picuinha. Isso aí é picuinha. É picuinha. O pênalti não é picuinha. O pênalti não. O pênalti favoreceria o Santos. Mas o cara foi infeliz chamar o time do Santos time pequeno. Tem que comentar isso. Até pelo seguinte, o Santos teve uma característica hoje no jogo. A gente está discutindo há um bom tempo que o Jair é um técnico de uma nota só. Que o Jair é um técnico que monta todos os seus times do meio para trás, como era no Botafogo. Hoje não foi assim. Ele montou o Santos para jogar, o tempo inteiro para jogar. O Santos desarmou 17 bolas, 40% do campo de ataque. Ou seja, ele subiu para encurralar o Corinthians lá dentro do seu campo e não permitia a saída de bola. Então, teve uma postura extremamente ousada a equipe do Santos hoje e o Jair conseguiu fazer um time que controlou mais o jogo contra o Corinthians, que é a equipe mais organizada do Brasil. Por isso a gente teve como resultado o melhor jogo do campeonato. Melhor jogo do campeonato? Como eu falei, tá ali entre os dois melhores, assim. Eu gostei muito do jogo, porque o jogo, quando prende a sua atenção, você fica o tempo todo ali, não sabe o que vai acontecer. O Edmundo foi muito feliz quando ele falou assim, ficou 50 minutos e você ficou esperando. Eu fiquei esperando mesmo, também queria ver o restante do jogo, o que ia acontecer. E assim, mostra o Campeonato Paulista, quase 40 mil pessoas no estádio, sabe? O Santos já atingiu 31 mil pagantes em todo o campeonato, foram 37 mil hoje. Porque o torcedor acredita que vai ter bons jogos, que tem bons times, que os times estão se empenhando no campeonato. Eu assim, acho muito legal, eu parabenizo o Campeonato Paulista. Tem Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem várias outras competições, mas os grandes clubes de São Paulo estão priorizando também o Campeonato Paulista. Por isso que tem público, por isso que é emocionante, por isso que tem grandes jogos, né? Coisa que está faltando em outros estados, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Jair Ventura e Fábio Carilli falaram sobre o clássico, o empate por 1-1. Vamos lá. Eu não gosto muito de mudar time. Eu sei o quanto que a diretoria brigou para contratar um 9, tentou, não conseguiu. A partir do momento que eu vi que as coisas não iam para esse lado de trazer um 9, a gente começou já a pensar numa nova formação. E a gente está gostando bastante. 3 jogos aí complicadíssimos, né? Contra o Palmeiras, 90 minutos de muita concentração, fazendo um ótimo jogo. Contra o Milionários, fazendo o segundo tempo bom, né? E hoje fazendo um primeiro tempo aí muito bom e boa parte do segundo tempo também, né? Então, muito satisfeito. É em cima disso que a gente passa a trabalhar agora. Foi justo. Pela postura do Santos no segundo tempo, de buscar, né? Mesmo assim, nós tivemos chances de fazer gol lá. É gostoso quando você passa uma ideia para os atletas, eles compram essa ideia e acaba dando resultado. A ideia é essa agora, né? Tendo 2 jogadores mais agudos do lado, com 2 caras flutuando por dentro. Nos jogos
Contra o Palmeiras também a gente acabou tendo uma posse maior, acaba tendo um controle maior do jogo. Isso é bom quando você fica com a bola, que daqui um pouquinho você vai encontrar um passe que pode ser decisivo, né? Então, para mim, o resultado hoje foi justo. A gente paga quando fala a verdade. E mesmo se eu tivesse perdido o jogo teria sido bom. A minha torcida quer me matar, mas o jogo foi bom. Eu acho que quem está em casa ali teve 40 minutinhos para comer alguma coisinha, botar mais uma cervejinha para gelar. A gente não, né? A gente ficou aqui, eu fiquei com frio, vim pegar o casaco, deu umas freadas, choveu, não parou de chover. Aconteceu de tudo hoje, né? Agora eu tenho certeza que o pessoal aí de casa adorou. Né? Um jogo aberto, várias oportunidades para os dois lados, as duas equipes buscaram o jogo, propor o jogo, então foi um ótimo jogo. A estratégia hoje foi jogada aérea. A estratégia hoje foi jogar pelo alto, porque a gente estuda o adversário, né? E o Corinthians tem um time baixo, eles só tem os 2 zagueiros e o René, de boa estatura. Então, por isso, essa quantidade de jogadas aéreas. Isso está dentro de um planejamento, está dentro de um estudo do adversário, e com esse estudo, com esse planejamento, nós chegamos ao nosso gol numa jogada aérea. Ô Edmundo, e aí o Jair Ventura tem mais uma oportunidade de fazer um grande trabalho e já começa fazendo isso no time do Santos, né? Depois de uma temporada maravilhosa com Libertadores na equipe do Botafogo, ele tem a chance de Libertadores da América de novo e pega um time jovem. E como aparecem bons jogadores no time do Santos, não? O Santos ainda é um time desfalcado, né? Hoje não teve o Gabigol, o Bruno Henrique, o Copete não está na sua melhor forma, apesar de ter jogado o primeiro tempo e ter sido substituído. Agora, é impressionante como o Santos coloca em campo meninos, homens, né? Meninos já prontos, assim. Me fiquei bem impressionado positivamente com o volume de jogo do Vitor Bueno, do Diogo Vitor. Me ajuda lá, o Arthur Gomes. O Rodrigo. Agora esses 2 nomes, toda hora 2 nomes estão me confundindo. Você só Rodrigo. 2 nomes estão me confundidos, mas assim, Mas você completamente. O Guedes, lateral direito, é menino. É menino também, assim, mas o trabalho é completamente diferente do Botafogo. Quando ele tinha um time limitado tecnicamente, e aí ele era obrigado a jogar com 3 volantes, com 4 às vezes, um time de sacrifício o tempo todo, que não tinha reservas. Se você não tem 11 craques, 11 bons jogadores, imagina os reservas. Lá no Santos, diferente. É um time muito qualificado tecnicamente, mas ainda jovem, ainda inexperiente, que vai oscilar. Só que o volume de jogo hoje foi impressionante. E assim, me agrada ver o futebol jogado para frente, o futebol ofensivo, o futebol moleque, alegre, que os meninos da Vila Belmiro hoje apresentaram. O Corinthians joga dentro de um sistema que precisa muito. Você vê que os melhores momentos são jogadas individuais, ou do Rodriguinho ou do Jadson, né? Me chamou a atenção ali o Carille falar esses 3 jogos extremamente difíceis. Ele mudou esse sistema, botando o René Júnior e jogando nesse 4-6-0, porque ele vinha de 3 resultados ruins e ia para 3 confrontos dificílimos. Palmeiras, Milionários e Santos. Imagina se ele passa por esses 3 jogos com resultados negativos. Então, assim, não contratou o centroavante, aí tivemos que mudar o esquema. Crise. Não é verdade. Não é verdade. Ele vivia um princípio de crise, e aí o que ele fez? Vou voltar lá ao meu passado, lá quando eu comecei. Fechadinho, contra-ataque, 1-0 vira goleada. Só que, contra o Palmeiras, o Rodriguinho acabou com o jogo, né? Ele fez 2 jogadas individuais, fez um gol, sofreu pênalti, teve o outro pênalti também e ganhou com facilidade até da equipe do Palmeiras. Lá contra o Milionários, eu fiz o jogo, trabalhei nesse jogo, os zagueiros do Milionários só apareceram na tela da Fox quando o Emerson entrou. Até então, o Jadson e o Matheus Vital, né, que substituiu o Rodriguinho porque o Rodriguinho estava machucado, eles não entravam na área do adversário, eles não encaravam
Tava suspenso o Rodriguinho. O Rodriguinho estava suspenso. Não Tá fazia, eles não fizeram jogada individual, então o Corinthians quase que não existiu. Por isso que ele fala que fez um bom jogo contra o Milionários no segundo tempo. Com a entrada do Emerson, né? Entrou o Lucas, depois entrou também o... Entrou o Emerson, entrou o Luca. O que entrou hoje pelo lado, que veio do Avaí. Sim, sim. O Júnior Dutra. Júnior Dutra. Esses três foram os que entraram, né? Claro, entraram 3 atacantes, melhorou o ataque mas foi uma mudança fundamental. Ele recuou o René Júnior e adiantou o Gabriel. E aí o Gabriel apareceu lá na área adversária mais vezes e o Corinthians melhorou. Enfim, Ele fez um 4-5-1. Ele fez um 4-5-1. cada um com o seu sistema, cada um com o seu sistema de jogo, que a gente tem que respeitar, mas ficou muito claro para mim que ele vem de 3 resultados ruins, 2 derrotas e um empate. Aí ele vai encarar Palmeiras, Milionários e Santos. Se fosse 3 derrotas, normal que eu digo assim, pelo adversário. Pelas dificuldades. Pelas dificuldades, altitude lá na Colômbia, enfim, todas essas coisas. Hoje o Corinthians estaria em crise. Mas em função do bom jogo que fez contra o Palmeiras e do bom jogo que fez hoje, as coisas estão bem tranquilas e aí ele pode... Mas, assim, é até um motivo da gente elogiar ele, porque essa é a função do treinador mesmo. No meio das dificuldades, dos problemas, como você citou muito bem, de início de uma crise, falta de resultado, ele tem que buscar dentro do elenco dele a solução. Não, Foi o que ele falou ali. Eu comecei a buscar, se não está dando certo... Aí é a função do treinador. Eu acho que ele foi extremamente criativo, ele foi inteligente. Mas é importante a gente lembrar que nesse período da recuperação, essa semana que era muito difícil, quando ele ganhou um jogo. Ele teve 3 resultados bons. Uma semana boa. Mas de jogos difíceis que ele não perde. Sim, né? mas ele ganhou um jogo. Ele tinha um jogo contra o Santos que é ativo. Foi a primeira vez na história que o Corinthians jogou no Pacaembu sem nenhum corintiano. Embora tivesse corintiano ali. Eu conheço corintiano que estava no jogo hoje. Desses 3 jogos, um foi o mando de campo que ele ganhou. E nos outros 2 ele jogou como visitante. Como visitante, mais um mando de campo do Santos no Pacaembu. Com a torcida do Santos. Primeira vez na história que o Corinthians joga no Pacaembu sem torcida do Corinthians. Na história. E empatou o jogo. Mas nessa semana, com tudo que tem de positivo, eu acho que foi positivo. Ele teve uma sacada. Ele conseguiu entender uma forma de jogar. Você vê essa bola do Romero, que o Rodriguinho é quem dá. O Rodriguinho jogando solto é outro jogador. O Rodriguinho, no segundo tempo, também, ele pega uma bola também, se não foi cruzamento ou escanteio, que o Vanderlei faz um defesaço. Antes do gol do René Júnior, quando ele estava bem no jogo, e o Rodriguinho era o cara que distribuía, chegava... Quando ele estava jogando com o Jadson por dentro, e era aquele 4-1-4-1 só com o Gabriel, o Rodriguinho tinha que voltar para fazer segundo homem, e o Rodriguinho perdeu muito da capacidade que ele tem. E ele solto é outro jogador. Só que depois de fazer o gol, o Corinthians esperou mais. E o Corinthians precisa muito do Rodriguinho chegando na frente, criando, abrindo espaço, como fez até ali os 19 minutos, quando o René Júnior achou aquele chute de fora da área. Ô, Carlos Eugênio Simon, para você, a avaliação do time do Corinthians, já que o pessoal tocou no assunto, levando em consideração esses 3 jogos, né? A vitória contra o Palmeiras, o empate contra o Milionários pela Libertadores América e mais um empate contra a equipe do Santos. A avaliação é boa do time do Corinthians ou nem tanto? Nem tanto. Eu acho que hoje o Santos jogou bem melhor, era para ter ganho o jogo. Quarta-feira, aí, conforme o Edmundo falou, ele não viu a bola no primeiro tempo também. Contra o Palmeiras ele jogou. Acho que o Corinthians perdeu do que era o Corinthians do ano passado. Vai ser muito difícil aí esse time, nesse ano, ter alguns resultados positivos ou buscar um título sem um número 9 aí, que faz muita falta. Pessoal, como é que soluciona esse negócio que o senhor acabou de dizer agora, o número 9 da equipe do Corinthians? No elenco tem esse número 9? Existe esse cara lá dentro, PVC? O Carille chegou à conclusão que se ele tem o 9 que não funciona, é melhor jogar sem 9. É isso que ele conseguiu fazer. Então não tem o 9? Eles têm que continuar olhando o mercado e esperando a oportunidade. Não, sim. Digo, dentro do Corinthians não tem. Acho que não. Com a característica do Jô, não. É possível que o menino contratado, Matheus Matias. Mais um de 2 nomes. Aí me ferra. Matheus. É que tem o Vital Matheus, também. porque o menino começou como artilheiro do Brasil, né? Do ABC. No ABC de Natal.
tem 1,90 m, me parece, né, PVC? É um cara grande, forte, mas é jovem ainda. Acho que ele nem foi inscrito. Tem Carlinhos, tem Pedrinho, tem uma série de jogadores ainda para lapidar. Para você lapidar. Pode ser que a solução esteja lá. Agora, com o Júnior Dutra e com o Casim, que nem está inscrito na Libertadores, ele perdeu a paciência. E aí ele foi obrigado a mudar o esquema, porque o PVC disse bem, o Jadson e o Rodriguinho, por dentro, eles tinham que fazer a recomposição. Eles não estavam fazendo com perfeição, estava sobrecarregando o Gabriel. Meio campo. O meio campo. Consequentemente, estourava na defesa. Esse ano o Corinthians estava tomando mais gols do que na temporada passada. Foi criativo, encontrou uma maneira de fechar a frente da zaga, de escalar o Rodriguinho e o Jadson, porque ele quer ter os dois caras de lado que protejam os laterais. Fagner e o Maicon ficam tranquilinhos ali, quase não tem trabalho, porque o Cleison e o Romero dão esse suporte. Agora, para jogar jogo grande, para jogar um campeonato de pontos corridos, 38 rodadas, semifinal de Libertadores, sem um cara que põe a bola para dentro, eu acho que ele vai ter dificuldade. Quem que achou vai esse ter cara? que contar com a inspiração do Rodriguinho e do Jadson todo jogo. Só que não são máquinas, são seres humanos. Horas vão jogar bem, horas vão jogar mal. Eu acho que essa solução ele tem que encontrar o quanto antes possível. Então vamos colocar o Rodriguinho para falar agora no microfone Fox Sports, depois do clássico, 1 para o Santos, 1 para o Corinthians. O sentimento que a gente sai do jogo é de tristeza por causa disso, né? Tivemos o jogo teoricamente na mão, conseguimos sair na frente, conseguimos criar várias oportunidades, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O que faltou realmente foi a gente matar o jogo para que pudéssemos ter uma tranquilidade, até tomando o gol a gente não ia perder. Não, eu não vi ele adiantado, mas minha intenção era chutar, minha intenção era buscar o gol. Graças a Deus fui feliz, acho que a bola desviou ali. Foi um belo gol, podia ajudar. Infelizmente tomamos um gol ali no final, mas paciência, clássico é detalhe. Agora é descansar, quarta-feira tem mais uma batalha. Lei do ex que fala, né? Então, é sensação especial. Gosto de jogar clássico, ainda mais jogo assim, importante. Acho que eu tinha feito gol na Ponte Preta, faltava no Santos. Pude fazer, pude ajudar, agora é dar sequência no trabalho. Você esfria, né? Você fica vendo ali se vai voltar ou não, ainda mais que demorou muito tempo, né? Quase uma hora, então sabe que é complicado. Só que também sabe que seria mais complicado nesse jogo fosse no outro dia, né? Pra todo mundo seria ruim, pra gente, logística, ficar aqui em São Paulo, né? A própria torcida, que seria um jogo às 3 horas da tarde, né? Imagina, quem trabalha teria que vir no jogo desse, não ia ter nem como, né? Felizmente deu tudo certo, né? A energia acabou voltando, a gente só espera que não aconteça mais, né? O pessoal está comentando até que acho que é a terceira vez que acontece isso nesse ano, né? A gente espera que eles resolvam isso o quanto antes, até porque o Santos vai usar muitas vezes aqui o Pacaembu, né? A gente sabe que isso é complicado, essa questão de ficar acabando a energia, atrapalha o espetáculo, até mesmo para a torcida e vocês que trabalham, né? Precisa ir para casa também e descansar, né? Pois é, e fechando os jogos deste domingo do Campeonato Paulista, o São Paulo foi a Lins e empatou, aliás, venceu o Linense